A gente vai ter que falar muito hoje. Aliás, todos os canais de TV, lives do YouTube hoje de manhã, tá falando muito sobre o assunto do Vasco, né? Porque agora virou a Batalha de Itu. Até falei com o Gustavo um pouco mais cedo sobre isso, né? Porque tá dando uma repercussão danada o que tá acontecendo. Dando um contexto para a galera que nem todo mundo estava na quarta, na segunda-feira. Quarta-feira a gente falou muito com o Fábio Azevedo sobre isso. Segundo, o Nicola participou da live e explicou o que estava acontecendo. Mas tudo tem mudado cada dia, né? Bom, vamos lá. A gente já tem um julgamento ontem sobre o jogo entre Vasco e Sport, aquela invasão de campo, né? Que os torcedores do Sport entraram para agredir os atletas do Vasco, né? E aí o julgamento era para ter sido faz tempo. Inclusive, o Ceará teve um caso parecido, mas no mesmo dia, não tão grave, né? Oi? No mesmo dia. No mesmo dia, no jogo no mesmo dia, e já foi o julgamento, já há 2 semanas, já acabou, já foi concluído. E aí a gente não entende direito o que acontece, por que o Sport demorou tanto para entrar com recurso, acusou o goleiro reserva do Vasco de ter agredido não sei quem, que tem imagens aí. Como chama? House, é o House, né? Será que é o House? E o outro jogador é o Luiz Henrique. Então, aí acusou ele de ter agredido não sei quem, que tem imagens, e aí foi anulado, ou seja, teremos a rodada, a Batalha de Itu, sem saber o que vai acontecer. Aí tem muita gente falando, pô, o tapetão não vale, tapetão não sei o que lá. Tá uma confusão danada, ninguém sabe quando vai ser o julgamento. O fato é, Vasco está indo para Itu, para ir atrás do empate ou de uma vitória para conseguir ir para a Série A sem precisar de outros resultados, né? Aí, Ed, queria que você me falasse o que você está achando disso tudo que está acontecendo essa semana, porque é absurdo atrás de absurdo, muita gente falando, isso aí é para fazer o Vasco subir, mas ao mesmo tempo tem na regra tirar os pontos, né? Virar 3-0 para o Vasco, o jogo contra o Sport. Tinha mais 8 minutos de partida, só que aí tem aquela coisa do segurança ter deixado os caras entrarem. Como que tá a sensação, Edmundo, para você? O que você acha que vai acontecer? Muda alguma coisa para o jogo de Itu? Não, eu acho que não pode mudar a concentração do Vasco, tanto que o Vasco foi para Itu, né, para o interior de São Paulo, na quinta-feira, vai ficar lá cerca de 4 dias, né? Foi ontem, vai ficar quinta, sexta, sábado para o jogo de domingo. Então mostra que o Vasco está concentrado de fato nesse jogo. No Brasil a gente tem a mania de que tudo conspira, e aí tem gente que está dizendo que a conspiração é a favor, né? Que meio que foi um acordo que vamos julgar depois, porque se o Vasco não subir, o Vasco ganha o recurso, e tem gente já que diz que não, ninguém quer que o Vasco suba, porque senão vai esvaziar a Série B. Essa Série B teve 6 campeões brasileiros, o ano que vem corre risco de não ter, de ter menos campeonato brasileiro da Série B. Então, essas são as teorias da conspiração, eu não acredito, eu acho que é uma situação muito difícil de ser resolvida, né? Quem for julgar vai ser julgado, essa é a grande verdade. Se der a favor do Vasco, vai ter julgamento das outras equipes contra, e se der contra o Vasco, vai ter o julgamento do torcedor do Vasco. Então, entenderam que por bem o melhor é ver como vai ser decidido no campo, e aí depois a gente vê quem tem de verdade razão. Porque depois que o Vasco subir, aí pouco importa se é em terceiro ou se é em quarto, né? Pouco importa se vai ganhar os pontos do jogo do Sport ou não. Para o Sport, tampouco. Para o Ituano também. Então, tem muita gente envolvida que pode ficar contente se o resultado do campo for favorável à equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, agora eu quero perguntar para o Gu, que é um cara, ele é um pouco mais isento, é muito mais isento que o Edmundo, que o Edmundo tem o coração vascaíno, né? Eu tô aqui com o Edmundo no Mundo Ed, tô sentindo o calor da torcida do Vasco, e é claro que, Gu, eu queria saber como você vê essa história toda, né? Estando um pouco mais isento, é claro que eu também estou, e a gente deixa bem claro aqui, eu, Edmundo, Fábio Azevedo, que participou, o Nicola, o nosso respeito pela torcida e pela instituição do esporte, tá, gente? Por favor, isso não tem isso em pauta. O que tem em pauta é a zona que é o STJD e como é um jogo político de interesses também, né? Que acaba rolando fora dos gramados. Ô Gu, o que você vê dessa história? Pode falar tranquilamente o que você acha aí, não tem importância. Você acha que é uma zona? Você acha que é feio ser no tapetão? Não é? Quem tá errado, quem tá certo? Como você enxerga de longe essa história, cara? Bom, então eu não torço
para nenhum dos dois times, mas tenho um carinho enorme pelo Vasco, assim. Foi um time que eu acompanhei assim, quando eu era criança, é um time que eu curtia bastante de ver. E assim, para mim, cara, o que aconteceu foi um episódio lamentável lá no estádio do Vasco, do Sport, e aquela cena de segurança deixando a torcida entrar, é tenso bizarro, aquilo. E, tipo, só de ver as imagens você percebe que é necessário uma punição pro Sport. Mas, na minha visão, cara, o Vasco tem que sair da Série B logo. Isso é fato. Tem que sair da Série B logo. Seria melhor se fosse dentro de campo. Mas, assim, como você vai olhar na tabela, os 3 ainda tem chance de subir, né? Tá ali naquela briga. Então, jogar tudo para a última rodada é praticamente um jogo de mata-mata, né? Tudo ou nada, vai para cima. E, assim, o Vasco só depende dele novamente, né? Poderia ter garantido a vaga no jogo contra o Sampaio Corrêa, não conseguiu dentro de casa. E agora, fora de casa contra o Ituano, que tá vindo bem, precisa garantir o acesso à Série A. Então, assim, o Ed Johnson até pediu para eu avisar o Ed aí. Eu falei com ele quase agora. Ele falou assim que o maior inimigo do Vasco no domingo é a ansiedade. O maior inimigo do time do Vasco é a ansiedade. Tem que garantir no campo, mas quando você olha o que aconteceu no jogo contra o Sport, você percebe que o Sport tem culpa no cartório. Os caras pediram para adiar ali, é porque, putz, tá devendo ali. Todo mundo sabe que tem que ter uma puniçãozinha. Então, como eles ainda estão na briga, eles estão querendo adiar isso para poder ver se mexe um pouco na tabela nessa última rodada e, querendo ou não, vai prejudicar o Vasco, né? Mas, assim, no meu ponto final, assim, no entendimento... Gustavo, o Sport, ele só tem chance se ele golear e o Bahia perder. O Sport é muito difícil. Se tiver vencedor ou empate no jogo do Vasco contra o Ituano, não importa para o Sport. O Sport só não quer perder esse um ponto que dá a ele a possibilidade de, goleando no jogo dele, o Bahia perdendo no jogo dele, ele nesse conjunto aí de resultados, ele conseguir a classificação. Então, na verdade, para o Sport, também é a batalha mais difícil. O Vasco joga por ele mesmo, né? por 2 resultados. O Ituano joga por 1 resultado, que é a vitória. E o Bahia também, se empatar ou ganhar, também está classificado. Então, assim, eu acho que tem muita influência externa, né? E o Vasco hoje, infelizmente, não está com essa força na CBF, enfim, e no STJD. Um dia já foi muito bem representado, hoje não é. Exato, e também a gente tem que lembrar que o Sport demorou para colocar esse negócio no julgamento porque ele quis adiar. Isso aí fica muito claro que a ideia era essa, né? Aí vai o julgamento para depois. Aí vai, por exemplo, se o Vasco empata ou ganha do Ituano e o Sport não consegue se classificar, mesmo com aquela pontuação, todo mundo vai esquecer isso aí. E aí o problema é quem pode ser mais prejudicado seria o Ituano, né? Porque o Ituano pode ganhar do Vasco e ter seu acesso. E aí, no julgamento contra o Sport, podem dar os pontos para o Vasco. Então é uma zona danada. Para variar, vai ser depois que vai resolver isso, né? Eu já vou fazer a pergunta que o Gustavo fez, inclusive, para o Edmundo, sobre o time, né? Que o Ed Johnson falou que é a ansiedade, né? Mas antes, já tem superchat aqui, vamos ler, do tio Zezé, sempre conosco. Beijo no seu coração, tio Zezé. Edmundo, manda um abraço para o meu amigo, doutor Flávio de Brito, que está vendo sua live. Vascaíno fanático, seu fã, chefe do transplante do coração da Unesp de Botucatu e reside em Indaiatuba, São Paulo. Então manda um abraço aí pro tio Zezé, óbvio, né? E pro Flávio de Brito aí, doutor Flávio de Brito, ó. A gente tem que agradecer sempre, né? Toda segunda, quarta e sexta, a participação do tio Zezé aqui no nosso programa, né? Que ele é fantástico, é o nosso telespectador número 1. Um grande abraço para o senhor, tio Zezé. Um grande abraço também para o doutor Flávio de Brito, pessoal, todo mundo aí da Unesp de Botucatu. Grande abraço, sintam-se abraçados. Conta para todo mundo aí que o Mundo Ed tá toda segunda, quarta e sexta. Pede para o pessoal se inscrever, compartilhar, curtir as nossas lives, que para a gente é muito bom. Com certeza. Valeu, tio Zezé. Um abraço aí também pro doutor Flávio de Brito. Tamo junto.
Bom, o Ed, só para responder também, o próprio Eric Johnson, né, que às vezes está na nossa live também, grande Eric Johnson, que o Ed não gosta muito dele, viu, Gu? O Ed gosta mais ou menos do Eric. Pouca mas, coisa. Gosto muito. Ô, Ed, me fala uma Oi. coisa, qual que é o maior inimigo além do Ituano nesse jogo do Vasco? É a ansiedade, que para mim a ansiedade tá pegando faz tempo no Vasco, já teve 9 pontos do quinto colocado há pouco tempo atrás, né? Então, assim, o Vasco, os jogadores mais experientes, está tendo a sua primeira aventura num time grande. Alguns jogadores, como o Thiago, por exemplo, que a torcida pega no pé. É a grande oportunidade da carreira dele. Em um acesso com o Vasco, dá uma visibilidade muito boa. Teve alguns momentos que ele jogou muito bem. O sistema defensivo tem jogadores como Léo Matos, como Edmar, são jogadores experientes, mas que não tiveram sucesso no futebol brasileiro. Aí do meio para frente, né, tirando o Nenê e Alex Teixeira, que são super experientes, tem muitos jovens, e esses jovens eles precisam ser melhor orientados. Então, assim, eu concordo com o Eric, a ansiedade atrapalha, e todos nós, torcedores do Vasco, estamos muito ansiosos para ver o que vai acontecer no domingo às 18h30, no estádio do Ituano. Acho que é Novelli Júnior que se chama, se não me engano. Novelli Júnior. Se não me engano, se não me falha a memória. Está todo mundo ansioso para que isso aconteça com os jogadores, não poderia ser diferente. Mas a minha modesta opinião é que falta também organização. Quando você está organizado, você pode até, por ansiedade, errar um passe, errar outro passe, mas você está sabendo o que você vai fazer. Daqui a pouco, se acerta um, acerta outro, a confiança volta. O Vasco precisa de um sistema que traga confiança para o torcedor e consequentemente, para os jogadores. Ao contrário, para os jogadores primeiro e depois para o torcedor, porque você vê que a coisa vai andar, que vai acontecer. Mas não tem sido assim nos últimos jogos. Tem sido um Vasco desorganizado, e aí toma o gol, sai perdendo, ou toma virada, como aconteceu no jogo contra o Sampaio Corrêa. Aí depois o Jorginho começa a improvisar, bota o Figueiredo na lateral, tira o volante, bota meia atacante, bota 3, 4 atacantes lá e por osmose, ou porque a torcida empurrou, o Vasco consegue ou a virada ou o empate aos 47 do segundo tempo, como aconteceu com o Sport. Então, se você entra organizado, sabendo o que você quer, você não vai sofrer, não vai ter esse tipo de problema. E a grande ansiedade dos torcedores, acho que é isso que está deixando o Eri inquieto, é que o Ituano é o melhor time do segundo turno. E nesse segundo turno, ele não perdeu nem para o Cruzeiro, nem para o Grêmio, nem para o Bahia. Só para citar os 3 primeiros colocados, porque o 4º colocado é o Vasco, o time que ele enfrenta no domingo. Então, isso deixa a gente angustiado e ansioso. Isso com certeza. Mas, para mim, a palavra-chave é organização. Se nesse período, porque o jogo foi na outra quinta-feira, se nesses 10 dias o Jorginho teve tempo de organizar a equipe, de encontrar um padrão tático que dê segurança ao sistema defensivo e que dê a oportunidade de atacar quando o Ituano se expor, porque é o Ituano que precisa vencer. O jogo começa 0-0. O jogo começa com o Vasco classificado para a Série A de 2023. Então, você tem que jogar, você tem que estar organizado para jogar essa ansiedade para o outro lado. Exato. Ô, Gu, e como é que tá a resenha aí com o Eric Johnson, você vendo de fora a situação do Vasco? Você esperava que o Vasco chegasse na última rodada, depois de poder decidir em casa, um empate classificava para a Série A? Como é que é? Conta pra gente como é que tá essa resenha com o Eric Johnson, como é que tá isso aí, como é que tá o coração dele também, né, cara? Cara, ele era vascaíno todo dia, né? Ele é vascaíno forte, assim, e sempre quando eu encontro ele, aí um olha para o outro, Vasco hoje, Vasco. Quanto que vai ser o jogo? Dá aquele palpite. E assim, aquele jogo contra o Sampaio Corrêa ali machucou, velho. O Eric, torcedor fanático, assim, cara, ele ficou sentido, assim, porque a gente tava comentando bastante, assim, que daquele jogo era, tipo, final do ano, já pensar na Série A ali. Dali pra frente era pensar na Série A e não aconteceu. Então ficou meio
aquele sentimento meio triste, assim, depois dos outros jogos, aí vem o jogo contra o Sport, tem aquele empate, e assim, eu acredito que aquele jogo sobrou até mais tempo, né? Foi encerrado antes, né, contra o Sport. E, tipo, Sim, 8 dava tempo minutos, né? ainda. Dava tempo ainda pro Vasco ali naquele jogo, aí fica naquela incerteza, mas assim, agora atualmente na nossa resenha, assim, tá aquela coisa, o Vasco vai ter que colocar a camisa para jogo, né? Tem mais história, tem mais peso ali, tem que colocar para cima do Ituano ali, para mesmo estando fora de casa, o Ituano estando numa boa fase, a camisa pesa, e tem que garantir a vaga para a Série A, porque ano que vem o Vasco vai mudar completamente, outra história, tem a SAF, tem tudo para mudar, né? Tipo, voltar a elite do jeito que era antigamente. Inclusive o Nicola participou segunda-feira, ele disse que a 777 tá pronta para fazer aporte ainda maior de dinheiro caso o Vasco suba para a Série A, né? Então é importantíssimo para não atrasar, né, essa história nova que o Vasco vai construir, mas vai novamente resgatar a história do Vasco, né? Então, ó, vamos botar a galera para participar com a gente. A Osinar Costa Silva. E aí, Gustavo, quando vem vídeo novo? Também quero saber, Gu. E aí, quando vai lançar? Hoje à noite ou amanhã de manhã ele deve sair. Assim, finalzinho da manhã ali para as 11, 11h30 deve sair. Dá um spoiler aí, pô. Spoilerzinho, momentos impossíveis do futebol ali. Aquelas coisas que você olha e você fala assim, caraca, como esse cara fez isso? Boa, vai sair amanhã então ou hoje à noite. Então tá respondido aí pro Osinar Costa Silva, obrigado aí pela mensagem. O Cláudio Machado tá pedindo para mandar um abraço pro Cláudio Machado aí, Edmundo. Manda um abraço aqui, sou vascaíno doente, eu amo esse time. Manda um abraço aí para ele, Edmundo. Um grande abraço, Cláudio. Eu também amo, cara. Eu também amo. Estou bem triste com tudo isso, né? O torcedor do Vasco vai muito da euforia à decepção, mas a gente também vai da decepção à euforia. Tomara que essa euforia chegue no domingo, porque está todo mundo ansioso para ver o que essa SAF vai fazer pelo clube, né? Se vai de fato fazer todo o investimento, ser competitivo, fazer um time forte para poder voltar às grandes conquistas, né? Numa temporada, você vê, tá todo mundo feliz, né? Todo mundo que eu digo assim, o Flamengo campeão das Copas, o Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense está feliz porque foi campeão carioca e conseguiu uma vaga direta na Libertadores. É isso que o torcedor do Vasco quer. Felicidade, ganhar um campeonato, ganhar um carioca, ganhar uma Copa do Brasil, sabe, ir direto para a Libertadores. Para isso tem que construir um time forte. Isso passa por ter dinheiro, ter estrutura, que a gente fala sempre aqui, né, Gui? E ter dinheiro, cara. Né? E esse dinheiro parece que está ali disponível para ser investido. Só que esse investimento precisa ser feito na Série A, porque o orçamento é maior, a exposição é maior e é natural que você precise ter um time mais forte. Exatamente. Aliás, gente, estamos quase chegando a 200 simultâneos. Compartilha a live aí com a sua família, deixa o like, tá, gente? Tá com pouca curtida nos vídeos, eu tô aberto, tá aberto todas as lives aqui, viu? E tá com pouca curtida, então deixa o seu like, é importante pra gente, ó. Agora tem algo inusitado que eu quero colocar aqui, porque o senhor Mário Farias está falando o seguinte: a nossa live, gente, ela é gravada e depois ela fica, né, no nosso canal, nos canais aí no YouTube. O Márcio Farias está dizendo que se subir, ele falou, se subir, eu ando de calcinha na Paulista. Então, ô Marcião, está registrado aqui o que você vai fazer se o Vasco subir. Então, tá aqui, ó, gente. Estamos aqui, ó, dia 4/11, às 18h23. O Márcio Farias diz que vai subir, vai andar de calcinha na Paulista, caso o Vasco suba. Então, o senhor será cobrado, tá salvo aqui já. Só quis colocar porque quero ver depois, hein, Marcião? Essa aí é uma aposta perigosíssima de se fazer e é uma vergonha bacana de se passar na rua, ainda mais com tantos protestos que estão acontecendo na Avenida Paulista ultimamente. Um risco muito grande, mas tá registrado aqui. Depois eu vou cobrar o senhor, viu? Ó, o Alexandre Rodrigues tá mandando. Gui, faz uma pergunta para o Edmundo, por favor. Pergunta se nesse jogo a formação 4-4-2 não seria ideal para esse jogo e se influencia em alguma coisa. Bom, 4-4-2 é muito
vago, né, o Ed? Tem vários tipos de formação no 4-4-2, né? Depende de quantos volantes, meias, né? Eu acho que a pergunta é pertinente. A pergunta é pertinente. Na minha opinião, futebol é ocupação de espaço, né? Então, a formação, para mim, pouco importa. Quando o Vasco joga num 4-3-3, para mim, para todo mundo parece mais ofensivo, mas para mim não é, porque os pontas eles têm mais obrigação de voltar com os laterais, né, do que propriamente atacar. É claro que eventualmente eles atacam. Só que o grande problema, por isso que eu falei que a pergunta é pertinente, o grande problema é que quando entra num 4-3-3, um desses três do meio campo é o Nenê, ou é o Alex Teixeira, ou é um ou outro. E aí o meio campo perde poder de marcação, sabe? Você perde a bola lá no ataque e não recompõe, ou pelo menos não para a jogada, não faz a falta. E aí você tem um outro problema. Você expõe uma defesa que é lenta. Já está muito provada. No jogo contra o Criciúma, eu estava lá no estádio e, cara, botei a mão na cabeça assim umas 10 vezes. Estou exagerando 10, mas umas 5 foi. Aí teve 2 que o jogador do Criciúma, que eu não me lembro o nome, driblou o goleiro e estou para fora. Então, assim, esse jogo não precisa ganhar. Por isso que eu acho que a pergunta é muito boa. Esse jogo não precisa ganhar, talvez espelhar, fechar a casinha, sabe? Botar velocidade com o Ignaldo para o contra-ataque, enfim, surpreender. Porque o Vasco ele não tem mudado o seu repertório, sabe? Ele, quando está perdendo, aí ele muda. Aí ele improvisa e acaba tendo êxito. Mas eu acho que, cara, é esse o jogo. Você fazer algo diferente, não é inventar, fazer algo diferente, treinado, para que surpreenda todo o torcedor, né? E principalmente o time adversário. Isso aí já entra na pergunta do Edu Pirré, um abraço para você, Edu. Tamo junto, ó. Fala, pessoal, domingo, devido à pressão do jogo, o Nenê precisa começar jogando? Já emenda nessa aí que você falou agora, Edmundo. Você acha que... Então, Gui, eu acho que o dia a dia fala, né? É o dia a dia que vai te dizer se ele está bem, é o treinamento. Por que do dia a dia? Se você vai jogar por uma bola, e essa bola pode ser parada, né? O Nenê é super importante, ele bate muito bem na bola. Figueiredo também, o Alex Teixeira também, não é uma especialidade única. Não sei como é que fala, me ajuda aí, Gustavo, aquele cara que entra no campo do futebol americano só para chutar a bola, para fazer o touchdown. Isso aí, Kicker. Eu não sei como é que é, mas... Kicker, se não me engano é kicker. Hã? Se eu não me engano é kicker, se eu não me engano. Kicker, eu acho que é kicker. Não, por que eu falei disso? Porque o futebol é jogado com os pés, o futebol brasileiro, né? O futebol mundial é jogada com os pés. Então, todo mundo sabe bater na bola. É claro que o Nenê é um especialista. E ele é o que faz mais assistência, porque desde a época do Zé Ricardo, o Vasco jogava muito pela bola parada. Então, ele cobrava escanteio, cobrava falta, e aí saía, cobrava pênalti, e a partir daí saía a maioria dos gols do Vasco. Quando esses gols pararam de acontecer, ele passou a ser um jogador que não dava tanto volume, principalmente na marcação. Né? Naqueles 8 fatídicos 8 jogos que o Vasco perdeu fora de casa. Esse jogo é fora de casa. Então é o dia a dia que vai dizer. Eu adoro o Nenê, mas o meu compromisso aqui é de falar o que eu acho, que eu penso, em prol do Vasco. Né? Hoje até teve uma notícia, ele é muito bom, os jornalistas gostam muito dele. Hoje só uma notícia que pode ser o último jogo do Nenê com a camisa do Vasco. Cara, natural, é o último jogo do ano, ele só tem contrato até o final do ano. Então é natural que pode ser o último jogo, pode ser o último dele, o último do Alex Teixeira, pode ser jogo de um monte, o último de um monte de gente, mas pode não ser, se o objetivo for alcançado, entendeu, Gui? Mas ele tem uma galerinha, tem uma assessoria de imprensa muito boa, e enfim, e ele quer jogar até quando? Até 100 anos? Eu sei, no meu Instagram as pessoas falam, pô, se você estivesse lá, a gente não perderia, se você estivesse lá, eu estaria mais confiante.
Mas, cara, não dá mais para mim. Eu tenho 51 anos. Não estou querendo me comparar ao Nenê, que tem 41 apenas. Mas ele vai jogar até quando? Ou vai se arrastar até quando? Porque em alguns jogos ele tem se arrastado. Exato. Vamos ler mais algumas mensagens aqui. O Henrique tá mandando, ó, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco se subirem, né? O Brasileirão vai voltar ao normal, tradicional. Aliás, vai ficar um Brasileirão ano que vem maravilhoso, porque não só essas equipes subiriam, né? Tomara que o Vasco suba também, como todas elas estão estruturadas e prontas para fazer aportes em dinheiro. Não é uma equipe que vai subir. E por enquanto não vai cair nenhum grande, né? Não, por enquanto não, né? Por enquanto não, a Série A... Ninguém, né? Faltam 3 jogos, acho que não vai cair ninguém. Mas ainda tem uma briga grande lá embaixo da tabela. Aliás, é a única briga forte essa em Libertadores da América, né? Mas ainda pode cair o Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude já foram, né? Então, realmente vai subir aí 4 grandes, né? E descerem times de menos expressão, não vamos falar times pequenos. Médio. Time médio, né? Time mais médio ali, né?